Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso curso. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje nós vamos começar aí a criar o nosso relacionamento. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente partir para os nossos relacionamentos, antes de eu mostrar primeiramente aqui um exemplo de como que você pode fazer esse processo, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no nosso roadmap. A gente já terminou algumas tarefas, então a gente vai passar a utilizar um pouco mais o nosso roadmap para a gente seguir as nossas tarefas que a gente está realizando, ok? Até para não ficar muito grande, para não ter muita coisa aqui no dia de hoje que a gente está trabalhando, eu vou passar aqui para concluído a parte de apresentação do projeto, criar o projeto back-end, instalar o Prisma, criar o container, então a gente já fez esse procedimento, instalar o Nest globalmente e muitas outras coisas, que a gente já criou o projeto, que a gente já criou o esquema, né, que a gente não tinha passado para cá ainda, e hoje a gente vai trabalhar no relacionamento. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o esquema do Prisma aqui, que eu criei uma tarefa só para tudo, para todas as os nossos módulos que a gente criou o esquema todo. E hoje a gente vai trabalhar, eu até coloquei no dia de hoje, no relacionamento. Eu não vou dividir em tarefas pequenas, tá? Eu vou colocar aqui, criar relacionamento do esquema. Então, se der 2, 3 aulas, você sabe que é relacionado a esta tarefa aqui. Legal? Então, o roadmap da sua empresa, que você tiver pessoal aí, ou que você estiver trabalhando, ou que você for trabalhar no futuro, vai ser mais ou menos assim. Claro que talvez ele não vai utilizar o Notion, eles vão ter uma plataforma própria deles, ou acolher para eles uma outra plataforma, que existe muitas outras aí de roadmap, que você possa criar tarefa e fazer um controle total dessas tarefas, ok? Aqui a gente vai utilizar o Notion, que eu tenho esse template aqui, então a gente vai começar a utilizar. Nós criamos nossas tarefas aqui. O que tiver em andamento a gente adiciona aqui, né? O que a gente for trabalhar no decorrer da semana, adiciona 3, 4, 5 tarefas. E depois a gente adiciona o que a gente for trabalhar hoje mesmo, então a gente traz para a coluna de hoje. Se caso aconteça de você ter algum impedimento, você vai adicionar ela aqui e passa para outra tarefa, entendeu? Deixa ela ali até o seu dependente de uma outra tarefa resolver e te passar. Aí você traz ela para hoje novamente e faz a conclusão dela, coloca em concluído. Aí nós temos a coluna de arquivado. Depois de um tempo, quando tiver algumas aqui um pouco mais, aí eu vou passar para arquivado e deixo ela ali. Se algum dia eu precisar de alguma informação, algum relatório, eu vou lá nas arquivadas e trago elas para mim, ou abro elas, que eu posso, por exemplo, se tiver algum comentário aqui, ó, que alguém comentou, então eu vou lá, leio alguma coisa desse tipo, entendeu? É mais para questão de relatório mesmo, que você possa ter aí no futuro, legal? Então, voltando aqui agora para nossa task, deixa eu voltar aqui para o nosso relacionamento. Ó. Eu tenho aqui nossos relacionamentos de fields, que é o que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui um módulo de user e eu tenho um módulo de post aqui no exemplo no exemplo do Prisma, ok? Eu estou fazendo assim, um usuário pode ter vários posts, então o que, que ele vai fazer? Eu vou adicionar a tabela, o módulo de usuário aqui no post, e colocar essas informações aqui, relation e o campo que eu vou querer, a referência de onde que eu vou querer, tá ok? Essa fields aqui é o fields que vai ser criado aqui automaticamente, então ele está colocando um comentário aqui sobre essa relação e a referência de que tabela que eu quero. Então, da tabela user, o meu campo, que é a referência, o meu campo ID. Ele está fazendo referência a esse ID, que por sinal, ele identifica os outros campos através do ID, porque o ID é único, né, que vai ter dentro de cada módulo. Então, é por isso que se torna mais fácil você fazer uma referência pelo ID. Legal? Então, a gente vai ver isso na prática agora. Então, você pode acessar, como eu comentei em vários outros momentos aí. Se você tiver dificuldade com o inglês, só clicar com o botão direito e traduzir. Esse navegador eu tenho duas opções, botão direito, você pode traduzir, e aqui no cantinho também você pode fazer o translator, ok? Fazer a tradução aí para o português e ler todas as informações aí disponível. É legal você seguir de acordo com a documentação,
ok? Então, a gente vai ver isso na prática agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A nossa tabela, o nosso model aqui, eu falo tabela, mas é o nosso modelo de usuário, ele vai ter relação com apenas um model, só um model de canal. Então, o model de canal, ele vai poder receber um ou mais usuário. Então, o que a gente vai fazer? Essa relação é daqui para lá, ok? E as outras relações que vai ter no nosso modelo de usuário vai ser de lá para cá, dos outros modelos para cá. Então, a gente vai fazer, primeiramente, o nosso primeiro relacionamento, que é do modo de user para o modo de channel, que é o modo de canais, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui abaixo mesmo, aqui abaixo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou channels, eu vou pegar o modo de channel, channel, deixa eu ver, channel, com dois, eu escrevi errado aqui, ó, channel, assim, eu escrevi errado aqui, ó, channel, é o nosso modo de channel, você vai ver aqui a array, ele não vai ser obrigado, ok? Quando você cadastra um usuário, ele não vai ter a obrigação de você automaticamente criar um canal para o cara, né? Você vai deixar uma opção para que você possa fazer isso depois. Agora, aqui na frente, eu vou fazer o seguinte, ó, relation, aqui dentro eu vou adicionar o meu channel user, eu vou dar um nome aqui para que eu possa utilizar, né? O fields, eu vou utilizar o fields, eu vou colocar aqui como channel ID, que é o que eu vou criar logo aqui acima. Eu gosto de colocar um perto do outro, ó, channel ID. Esse cara aqui vai ser uma string, não vai ser obrigado, e o @map dele, que eu vou colocar também, porque ele, se você observar, ele tem duas palavras, tem channel e ID, com a primeira letra maiúscula, né? Então, a gente passa esses carinhos aqui tudo para minúsculo, para que ele possa criar lá no nosso banco de dados tudo minúsculo. Então, ele já criou automaticamente aqui para a gente, ó, relation, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu módulo de channel agora e lá eu vou adicionar essa informação aqui para que ele possa ter uma relação. Está aqui meu módulo de channel e ele já está, foi adicionado aqui o user também. Quando eu salvei aqui automaticamente, né? Eu vou até tirar, ó, eu salvei e automaticamente ele cria esse campo aqui para gente, que é o que a gente vai fazer as mudanças aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não quero deixar esse mesmo nome, eu vou mudar até de nome, né? Eu vou dar um outro nome para que eu possa até me identificar depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui como created by, eu não tinha adicionado aqui, né? Eu deixei de fora porque eu ia adicionar depois. Então, created by user. Aqui vai ser user mesmo, só que ele não vai ser array, ele não vai ser obrigado. E aqui na relação que eu vou adicionar o mesmo nome que eu adicionei ali em cima. Ó. Esse nome aqui, ó, tem que ser esse mesmo carinha aqui para que ele possa ter relação. Então já saiu o erro, já saiu tudo agora, tá ok? Então eu não tenho mais a relação one-to-one, relation must e unique fields defined. Então ele está pedindo para mim definir aqui, ó, @unique, porque esse channel ID ele vai ser único. Então, é isso aí. Agora, o nosso relacionamento, quando a gente criar todo esse esquema no banco de dados, então, automaticamente, ele já vai criar para a gente todo esse processo aqui, tá ok? Esse é um dos relacionamentos um pouco mais complexo, porque você tem que adicionar essas informações aqui de relacionamento, que você tem que colocar um nome aqui, colocar outro nome ali para ser igual. Ele é um pouco mais complexo, mas não é difícil. Vocês viram que não é difícil. Aqui eu só estou dando um outro nome. Eu poderia ter colocado user aqui também, mas eu quero colocar um outro nome para que eu possa lembrar depois que seja referente na hora que eu bater no channel, que eu sei que é no momento que cria o by user. Então, eu vou estar pegando as informações quando eu criar um canal, eu vou estar pegando as informações do usuário aqui, perfeito? Então, seria basicamente isso. E a gente criou o nosso primeiro relacionamento aqui do nosso esquema do Prisma. Então, na aula de hoje é isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima aula.